está ao lado esquerdo é o Pierre Clastres, né, o antropólogo, e quem o acompanha é o chefe ameríndio. E essa é a figura do chefe ameríndio. Essa é a figura do chefe ameríndio. Lógico que, assim, em momentos rituais ou de, sei lá, de guerra, assim, existem ornamentos, né, enfeites e tudo mais, mas assim, o que ele traz aqui, geralmente, é isso que se encontra, assim, a figura mais miserável na tribo, geralmente é o chefe. Por quê? Em primeiro lugar, assim, existem 4 características para que um chefe seja chefe. Em síntese. Em síntese. A primeira é que ele seja generoso. O prestígio de um chefe depende em grande parte de sua generosidade, mas por outro lado, as exigências dos índios ultrapassam frequentemente as possibilidades imediatas do chefe. Ele é, portanto, obrigado, sob pena de se ver rapidamente abandonado pela maior parte de sua gente, a tentar satisfazer os seus pedidos. Então ele acaba sendo sempre a pessoa que trabalha mais, porque ele tem que trabalhar mais para presentear mais. Nessas sociedades, a dádiva é uma coisa que tem o tempo todo que você paga, né? E o chefe ameríndio, ele é justamente aquele que tem que pagar o tempo todo. Ele é o dono de uma dádiva absoluta, né? Ele deve o tempo todo. Olha só que coisa interessante. A gente tem um chefe que ele precisa o tempo todo, para não ser abandonado, dá. Esse chefe, ele não se constitui como um lugar de autoridade, mas ele se constitui como um lugar de prestígio. E ele só faz continuar essa chefia se ele mantiver o prestígio, que está ligado à dádiva que ele dá o tempo todo. Agora, é interessante notar também que somente em tempos de guerra que a gente vê uma chefia parecida com a nossa ser ativada. E é no lugar do chefe em que isso se ativa, porque o chefe é um grande guerreiro, né? Então, assim, em tempos de guerra, esse lugar da estratégia, ele aparece. Em tempos de paz, é retirada completamente dele, né? E só permanece o prestígio, né? Essas sociedades reconhecem a poligamia, mas, do mesmo modo, quase todas reconhecem como sendo, as mais das vezes, um privilégio exclusivo do chefe. Então, assim, o chefe essa figura absolutamente estranha, né? A gente está numa sociedade em que os antropólogos, dando esse background que eu falei também com relação à dádiva, né? Essas sociedades, elas são marcadas por trocas de 3 tipos, que vão implicar uma filosofia política bastante abstrata, da qual a gente não precisa entrar, a gente está num nível de conversa. O fundamento dessa sociedade é que ela troca bens materiais, ainda que não seja regido por um contrato, são por trocas e dádivas, a troca de signos, porque obviamente tem comunicação, e quando a gente se comunica a gente está trocando signos, e a troca de mulheres. Porque se a gente pensar uma sociedade fundada somente num nível genealógico de linhagem, a gente vai ver que matematicamente ela não se sustenta, né? A gente precisa estender uma linha de horizontalidade de alianças. E a composição de alianças está ligada a uma instituição chamada avunculado, que é a relação com o cunhado. Então, essas sociedades doam mulher para conquistar cunhado, conquistar aliado, né? Os casamentos são políticos. Os casamentos são políticos. Numa sociedade dessa, se você pensar numa figura do chefe que concentra, em uma sociedade em que, via de regra, o contingente demográfico não é uma coisa absurda, né? Então, sempre a questão da escassez das mulheres é uma questão que está em vista, né? Uma sociedade dessa, você pensar que há uma figura política que concentre em si uma quantidade enorme de mulheres, é no mínimo uma coisa estranha. Porque as mulheres são os bens mais valiosos nessas sociedades. Então, ao conceder mais mulheres para os chefes, se concede uma dívida que é impagável. Por mais que ele doe presentes, nunca vai pagar a mulher que ele teve a mais. E ele pode ser abandonado por elas. Exatamente. E isso o torna refém da sociedade.
meio que o aprisiona. Ou seja, a mulher vem com um veneninho também. Por que imaginar que eles não conseguiram alcançar o estágio de sociedade que nós vivemos, em que existe um centro de poder? E não pensar, quando tudo mostra que na verdade eles recusam essa forma de poder. E eles recusam justamente tendo um chefe como esse que a gente mostrou. É um chefe que não tem poder. Então, ele tem que estar visível para ser rejeitado e anulado a todo momento. Ele tem que falar sem ser ouvido. Ele tem que dar tudo que tem. Então, nessa instituição de chefia que vai se recusar, vai se impedir algumas coisas. O aparecimento da hierarquia, ou de relações de mando, a partir do momento que o chefe é aquele que se cuida muito intensamente para que ele não mande, com isso se impede que apareçam essas relações de desigualdade, de hierarquia. Mas em momentos de penúria, o que acontece quando, sei lá, estão sem comida, ou numa época de seca, sei lá o que acontece, todo mundo vai se instalar na casa do chefe. E ele tem que cozinhar, e caçar, e pescar, e cultivar para todo mundo. E aí o pessoal fala assim, nossa, mas eles são tão dependentes do chefe assim? E aí o pacificista fala assim, não, isso aí na verdade é uma chantagem. Tipo, você não consegue resolver nossos problemas, a gente vai ficar aqui até você resolver. Então, assim, manter esse chefe visível e sob controle é uma coisa muito importante para que não apareça essas relações de hierarquia, as relações de desigualdade, e aí o Clausewitz faz uma crítica aos teóricos marxistas, né, que vem na fundação da sociedade, do Estado, como uma divisão de classes e dos detentores dos meios de produção, dos trabalhadores. Bom, e ele fala que não, que na verdade a desigualdade vem a partir do momento que aparece alguém que diz, eu mando e você obedece. A partir do momento que aparece alguém que toma esse discurso de ordem e de autoridade, essa pessoa pode falar, você vai trabalhar para mim. Então, aí ele inverte essa teoria marxista. Trabalha-se muito pouco, porque eles vivem numa expressão cunhada por outro antropólogo que chama Marshall Salins, numa sociedade de abundância. Então, assim, tempo de trabalho de 2, 3 horas por dia e depois gozar a vida. Para que esse gente? O saco do chefe. Pedir coisas pro chefe, lógico. Lógico que existem as normas da própria cultura, da própria sociedade, mas essa concepção... Ela não opera tal como a gente entende a lei. É claro que na efetuação da vida política, da vida social, tem regras, né? Mas ela não se realiza tal como a gente entende a lei, emanando de um centro de poder. No lugar do poder sendo vazio de poder, essa sociedade impede isso que a gente chama, essa palavra é um pouquinho difícil, mas não é tão difícil de entender, que é a transcendência. Do corpo social, da imanência do corpo social, em nenhum momento desprega a relação de força que pode ficar em cima. Né? Não tem transcendência. O poder não se separa do corpo social. Então, ou na palavra dos primeiros navegantes portugueses, nem lei, nem rei, nem fé.